Muito bem, boa noite a todos vocês. Parabéns por estarem aqui. Separar um tempo para se preocupar com as coisas do reino. Você sabe que nós estamos seguindo os sinais que ele deixou, e o tema nosso, o tema geral é seguir os sinais. Mas nós não podemos estudar a Bíblia sem tratar do centro da Bíblia. E o centro da Bíblia é a pessoa de Cristo. As pessoas que não seguem o cristianismo, eles acham que nós somos loucos porque nós acreditamos numa história do nosso Criador morrer no madeiro. O que vocês estão vendo aqui aconteceu. A cruz começou mais ou menos pelas 9 horas da manhã. Jesus ficou de 9 às 3 horas da tarde, 6 horas crucificado. As evidências da crucifixão foram demonstradas pelas profecias do Velho Testamento, várias delas. Eu não vou tratar todas elas, eu vou tratar das coisas mais fundamentais que a gente precisa entender. A morte de Cristo, ela tem os seus paradigmas. Por que morrer se depois iria ressuscitar? Que sentido faz isso? Outra pergunta. Se Jesus Cristo é Deus pleno, como pôde ter morrido? Que morte era essa? Se a pena seria imposta sobre Adão e Eva, que cometeram o pecado, foram expulsos e receberiam a punição, por que que de fato eles não morreram imediatamente e Cristo veio morrer 4.000 anos depois? Essas perguntas, a gente precisa tentar respondê-las à luz das Escrituras. E eu vou ler para vocês, eu quero que vocês acompanhem comigo o texto que está em Isaías 53. Eu vou ler esse texto para vocês, vocês vão ficar aqui na tela comigo. Se você tiver Bíblia aí, vai ser muito interessante você acompanhar esse texto. Livro de Isaías, capítulo 53. Esse livro é um desafio para aqueles que não querem entender que o servo sofredor nesse capítulo era o criador de todas as coisas. Olha só como é que Isaías começa. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado. E quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Deram-lhe a sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei uma porção com os poderosos, e com os fortes repartirá ele o despojo.
porque derramou a sua alma na morte, foi contado com transgressores, levou sobre si os pecados de muitos e pelos pecadores, transgressores intercedeu. Tem dúvida de quem está falando esse texto? O problema é o seguinte: Isaías escreveu isso aproximadamente entre os anos. William, vou te pedir, eu botei você no mudo porque o seu som tá tremendo. Ó, pronto. A questão aqui é que Isaías não podia ter escrito isso. Ele não tinha nenhuma condição de ter escrito isso. Isaías está mais ou menos 150 anos antes de Ciro, que é no ano 539 antes de Cristo. Então, se você pensar, Isaías está em aproximadamente 600 e qualquer coisa antes de Cristo, e dar detalhes, como ele dá no capítulo 53, olha, foi contado com os transgressores, morto entre dois ladrões. E ele ainda fala, derramou a sua alma na morte, pelos pecadores intercedeu. A cruz de Cristo, ela não teria nenhum sentido para ser explicado que um Deus morreria nela. Eu vou deixar aqui, que eu vou descrever para vocês o que aconteceu naquele dia. Foi Michelangelo que colocou uma coisinha vermelha na cintura de Cristo. Você sabe por quê? Porque Roma era cruel demais e eles crucificavam os criminosos nus. Vocês sabiam disso? Que o seu Criador foi crucificado nu? A evidência da Bíblia. Quando ele foi crucificado nu, as pessoas que passavam por perto, elas faziam o seguinte, elas zombavam dele. Sabe o que que o Criador fez? Apagou o sol. Um eclipse de 3 horas, para que não zombassem mais do filho dele na cruz. Você não tem noção do que aconteceu antes da cruz. Quando ele foi açoitado, era para morrer no açoite, mas a ordem era: não, não pode morrer no açoite. E não era um chicote simples. Eles colocavam no final daquele açoite pontas de ferro e osso, para que não só a dor fosse intensa, como que também rasgasse a pele do Cristo. E depois carregar a própria cruz. A sua Bíblia diz, Lucas relata, que lá no Getsemane, quando Jesus orava, diz a Bíblia que ele suou gotas de sangue. Aí as pessoas pensam, mas espera, suar sangue? A ciência explica isso. Quando a angústia chega a um nível tão absurdo, o sangue sai pelos poros da pessoa. Mas tem um problema. Jesus era pecador? Não. Mas o que você não sabe é que desde o pecado de Adão até o último ser humano da Terra, que viveria no futuro, de bilhões de pessoas, estavam sobre as costas do servo sofredor de Isaías 53. Aquele suor não era por causa do pecado dele, porque ele nunca cometeu pecado. Aí você já deve ter ouvido alguém falar o seguinte: ele tinha que ser pecador, porque senão ele não serve como meu exemplo. Você já viu isso? Alguém já viu isso por aí? Ele não tinha que ser pecador, porque ele veio fazer aonde Adão vacilou, ele iria continuar a obra. Então ele é o segundo Adão, não, ele não tinha que vir como pecado. Por ele ter sido gerado de uma forma sobrenatural pelo céu, detalhe que você não pode esquecer. O assunto de Cristo é tão extraordinário. Existem algumas coisas na Bíblia que o céu não autorizou a interação humana. Exemplo, o céu não autorizou. Quando a lei foi dada no Sinai, dedo de Deus escreveu em tábuas de pedra. Moisés quebrou as tábuas, porque está virado. Deus falou o seguinte: olha, vai lá,
Lavre outras pedras, traz aqui que eu vou escrever de novo. Ele não confiou ao homem escrever as tábuas. Na escritura na parede, ele não autorizou o homem que fizesse qualquer coisa sobrenatural ali. O céu se manifestou. E quando foi dar o nome para o filho de Maria, ele disse: Você vai dar esse nome para o seu filho. Vocês não vão escolher o nome. E deu um nome que nunca tinha aparecido. Só, a raiz é a mesma de Josué, mas o nome era Yeshua. Sabe por quê? Você sabe o que que o anjo falou assim? Vocês vão colocar o nome dele de Yeshua, porque ele salvará o mundo dos seus pecados. Você sabe como é que o Cristo falava? A salvação está vinculada ao nome dele. Pedro fala o seguinte: olha, porque não foi dado nenhum nome entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E por que que tem isso? Porque no nome de Yahvé, lá de Êxodo 4:12, quando ele revela o seu nome para Moisés, essa para lá, a palavra Yahweh, que é eu sou, o Yeshua tem duas letras desse mesmo nome. Então, o nome tem poder porque ele é um nome divino e não foi confiado ao homem isso. Tudo isso para falar à família humana que aquele que estava ali não era um ser humano qualquer, era o próprio Deus encarnado. Agora nós vamos em Mateus 15, olha só. Quando ele morre na cruz, e você sabe como é que aconteceu. A cruz, eu vou só fazer um paralelo para vocês. A primeira vez que aparece a morte de um cordeiro simbolizando Jesus Cristo vai ser no Moriá, quando Abraão vai lá para sacrificar Isaque, e um anjo aparece, o impede de matar o filho, e o cordeiro inocente aparece para ser sacrificado no lugar do filho, que pela herança de Adão era pecador. Isaque era pecador. Olha o que acontece 2000 anos depois. Esse Cristo, não sendo culpado, morre no lugar de quem? Literalmente. Vamos ver se você sabe disso. Literalmente, Jesus morreu no lugar de quem? Alguém sabe? Sempre alguém sabe. Deixa eu ver se você está antenado. Jesus literalmente morreu no lugar de quem? De mim, uai. Barrabás. A cruz não era dele. A cruz não era para ele. Sabe por que que ele caiu? Porque a cruz era pesada demais. Ela não tinha as medidas do Cristo. Literalmente, ele inocente, como o cordeiro do Moriá, morre no lugar do culpado, literalmente Barrabás. Mas aí você tem que ver o verso áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só um detalhe nesse versículo para você entender que a palavra que está traduzida por unigênito em grego é monogenes. Porque quando você vê unigênito ou primor, parece que é o primeiro criado. Não, monogenese é o único da sua espécie. Por que que Jesus é único? Porque ele era plenamente homem e plenamente Deus. No mesmo corpo você tinha duas naturezas. Isso é inconcebível, inexplicável, não cabe na mente humana. Por isso, o texto usado para ele é monogenes. Ele era o monogenes de Deus. Então, agora, veja o que acontece com olha o que vai acontecer com a morte dele. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me abandonastes? Isso está relatado em Mateus 15. 6 horas pendurado na cruz. E olha o que diz Mateus 27. Olha o que acontece quando ele morre. O véu do templo se rasga em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras.
Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então, olha o que acontece. Ele clama, mortos ressuscitam, tem terremoto. Guarda o que acontece aqui. Tem trevas sobre a terra, terremoto, as tumbas se abrem, mortos ressuscitam e incrédulos reconhecem que ele era o Filho de Deus. Olha o que está em São João 19:30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Eu vou ler todos, porque nós vamos até o final. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a sua descendente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Meus amigos, eu quero perguntar: a cruz foi o microcosmo do juízo. Presta atenção porque e o que significa isso. No juízo, quando Jesus Cristo voltar à Terra, vai haver terremotos? Sim ou não? Sim. Vai haver ressurreição? Sim. Coisas extraordinárias acontecendo, pessoas sendo transformadas, tudo isso vai acontecer. Sabe o que aconteceu na cruz? Um microcosmo do juízo. Isso é de arrepiar. O que aconteceu ali, o céu, o Cristo diz assim: está consumado, João 19:30. O que que era o está consumado que ele disse? Lembra em Gênesis 3,15 que foi feita uma profecia. Aqui eu quero colocar um detalhe para vocês para nunca mais esquecerem. Adão e Eva, porque tem gente que fala o absurdo que se Adão não tivesse comido a maçã, que Deus mataria Eva e daria uma outra mulher para ele. Já ouviram isso, né? É um absurdo. Deus tem um plano para cada um dos seus filhos, porque somos únicos. Se Adão não tivesse comido, Deus providenciaria redenção para Eva. E você quer ver a prova disso? Quando há o pecado, ele pergunta para a mulher. Primeiro ele pergunta para o homem: Adão, onde estás? Senhor, eu tive medo, estava nu e escondi. Quem te fez saber que você estava nu? A mulher que tu me destes me deu o fruto e eu comi. Ou seja, ele culpou quem? A resposta dele foi objetiva ou subjetiva? Subjetiva. Ele transferiu, olha só. A mulher que tu me deste, ou seja, não te pedi nada, me deu o fruto. Então não fui eu que peguei. Eu comi, aí ó, tá aí, viu a consequência? Aí ele fez a mesma pergunta para Eva. Eva, o que que você fez? Olha a resposta. A serpente me enganou. Verdade ou mentira? Verdade. Objetiva ou subjetiva? E eu comi. E eu comi. Português simples, pronome pessoal do caso reto. Eu. Ela não transferiu, não falou, nós, nada. Comi. Ela assumiu. Eu comi. Olha o que Deus fez. Adão, por causa dessa forma de tratar com o problema, maldita é a terra por tua causa e do seu rosto você vai comer o teu pão. Não fez nenhuma promessa para ele. Para a mulher, ele falou o seguinte: você vai ter dor, mas fez uma promessa para ela. Porém, inimizade entre ti, com a serpente, né? Entre ti e a mulher. O descendente dela, que foi honesta, objetiva e assumiu o erro, dela eu vou trazer a solução para o problema, que eles nem entendiam direito. E a solução era: o filho dessa mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Ali começou a guerra, porque o diabo sabia que quem prometeu não pode errar. E se Deus prometeu, iria acontecer que o filho da mulher iria matá-lo. Ele só não sabia nem quando, nem como, nem onde. Aí o que ele fez? Declarou guerra aos filhos dos homens, pervertendo todos eles, mas não sabia como seria o plano que o céu tinha preparado. Era o filho de Maria. Maria era Eva. E o Cristo descendente, ele falou assim: está consumado. Em outras palavras,
o que foi prometido lá para Eva, que o filho dela iria esmagar a cabeça do diabo, aconteceu agora. Ele falou: está consumado. E dito isto, adormeceu. Por que que isso é um microcosmo do juízo? No juízo, o que acontece com o diabo? Execução. Execução sumária. Todos os demônios, execução. Pecadores, execução. Por causa da promessa feita a Eva. Eu queria que você entendesse uma coisa. Amiguinho, errar é humano. Consequências dos nossos erros, elas virão. Que você não pode fazer. Não se esquive. Não fuja das consequências. Porque justo é Deus e não deixa os seus filhos abandonados. Ele sabe que nós carregamos aqui a herança de Adão. Mas ele também prometeu, falou, ele falou assim: olha, eu morri. E antes de subir, ele falou para os discípulos: vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Antes que o juízo final aconteça, a promessa tem sido cumprida todos os dias. Se você tem dúvida, olha para trás e vê se você consegue explicar ter chegado até aqui, se não foi a providência divina. Você poderia ter morrido várias vezes, mas ele poupou você. Não me pergunte os outros que morrem. Estou falando de você e de mim. Eu não quero ser aqui filósofo de carteirinha, porque eu não sou filósofo. Mas eu queria que você entendesse que você está sob a proteção. E aquela cruz que era sua, ele carregou por você. Eu quero que você entenda que aquele que morreu na cruz prometeu, ele prometeu uma coisa para aquelas pessoas que deram bofetadas no seu. Gente, para pensar. Você já estudou comigo aqui. Quem criou todas as coisas que existem? Responda numa palavra. O próprio Cristo. Lembra disso? Sim ou não? Tem dúvida? Ele criou tudo que. Olha só, João. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Aí uma criaturinha daquela pega essa mão aqui e dá na face. Mas ele ouviu uma promessa absurda. Por que você me fere? Se eu tivesse feito alguma coisa errada, tudo bem, mas o que que eu fiz? Aí ele fez uma promessa. Vocês verão o Filho do Homem vindo à destra da majestade nas alturas. Você sabe o que significa isso? O que que implica dizer isso? Eles estão mortos, verdade ou mentira? Esse cara que bateu e tudo mais, tá tudo morto, não tá? Você sabe qual é a única forma de cumprir isso que ele disse? Olha isso. Eles terão que ressuscitar para ver o Filho do Homem, aqueles que eles cuspiram, esbofetearam, coroaram com espinhos, vindo nas nuvens dos céus, e cumpre a profecia de Paulo. Paulo fala o seguinte: nós todos seremos transformados. Só que assim como o mesmo sol que derrete a cera endurece o barro, a glória que transforma os filhos de Deus destrói os ímpios, ressuscitam e verão. Mas você pergunta, tem que ter base bíblica, que eu prometi para vocês que tudo é Bíblia. Então, desculpa, eu vou mostrar para vocês isso que eu estou falando à luz das Escrituras. Ó, o pessoal, eu nunca vi isso na minha vida, não. Mas o livro de Daniel na minha Bíblia não tem o capítulo, na minha Bíblia aqui não tem o capítulo 12, o versículo capítulo 12, não. Abre. Olha só, que isso? Não, não é possível isso. Daniel parou no 11. Acha aí. Daniel 12, 2, olha só. E muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Esse da vergonha e desprezo eterno foram aqueles que ouviram, de quem não pode errar, vocês verão. Este que vocês esbofetearam, zombaram, coroaram, feriram, vindo nas nuvens dos céus, à destra da majestade nas alturas.
Aí você sabe por que que você está aqui? Porque ele prometeu voltar. Antes de subir aos céus, os anjos, antes dele ser assunto aos céus, quando ele estava subindo, os anjos disseram: Por que vocês estão olhando aí para cima? Ele vai voltar do jeito que ele prometeu. Vocês o verão. Mas isso vai acontecer quando? Não sabemos. E o que você tem que fazer agora? A morte de Cristo tem que significar para você vitória. Porque ele morreu, nós temos esperança. Porque ele morreu, nós temos salvação. Porque ele morreu, a gente tem certeza que o amanhã não é incerto. E o filho de Maria, tão desprezado como foi, ressuscitou e prometeu voltar. Eu espero que vocês sejam abençoados, porque amanhã, naquele dia, ele permaneceu na sepultura e no domingo cedinho ele ressuscitou. Na ressurreição, ele foi visto por mais de 500 pessoas. E de novo, sabe quem foi a primeira pessoa a vê-lo ressuscitado? Alguém sabe? Foi Adão ou foi uma mulher? Maria Madalena. Vocês são machistas? Vocês tratam mulheres com desprezo, desdém? Leia a Bíblia. Ela não autoriza isso. Por isso que religiões que impõem a desigualdade, colocando o homem num ponto de superioridade, não faz ideia de como a Bíblia olha para a mulher. A salvação veio de uma promessa feita a elas. E quando ele ressuscitou, foi uma outra mulher que o viu e contou aos outros. Foi ela que conversou com o anjo. Mulher, por que choras? Ele não disse que ia ressuscitar, ressuscitou, não está aqui. Vai lá, conta para eles e a Pedro, que vai encontrar com eles lá na Galileia. Que Deus abençoe você e que você acredite que você é parte do propósito divino de salvação. Você não é você e eu não somos um caso perdido, uma pedra chutada, rolada, caindo aí, desmoronando. Nós temos um Deus que nos desenhou. Estava falando com alguém hoje, vou repetir para vocês. Deus criou o universo pelo poder da sua palavra. Mas você, ele desenhou você. Isso é o Deus que nós cremos. Boa noite, que Deus abençoe você e que sua vida seja uma extraordinária aventura ao lado de Cristo. E quem vive isso não tem medo de nada, não teme o futuro. Sabe que ele cumpre a promessa. Vou estar com vocês. Deus abençoe vocês.